Eu quero, eu posso, eu animo. Escalabrinianas por um mundo sem fronteiras. Eu quero, eu posso, eu animo. Escalabrinianas por um mundo sem fronteiras. Eu quero, eu posso. Então, irmã Elisângela, bom dia. Bom dia a todos. Para o nosso trabalho hoje, já agradecemos antecipadamente a sua disponibilidade de trabalhar o texto, de adaptar o texto, e aqui estamos para ouvi-la e compartilhar esse dia. Então, nós sabemos que a irmã Elisângela Chaves Dias é irmã escalabriniana. Ela é conselheira geral, animadora geral da formação permanente. É doutora em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Possui mestrado em Teologia Sistemática, com concentração em Bíblia, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bacharel em Teologia pela Pontifícia Universidade Salesiana de Roma. E na Itália, licenciatura plena em Filosofia pelo Centro Universitário Salesiano de Lorena. Integra o grupo de pesquisa TIAT, que é Tradução e Interpretação do Antigo Testamento, junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É membro da equipe de tradutores da nova edição da Bíblia Paulinas, em português. E, em 2019, passou a integrar a Comissão Migrantes e Refugiados da CLAR, Conferência Latino-Americana de Religiosos. Desde 2017, é professora do CIMI, em Roma, que é o Instituto Internacional de Migração Scalabrini, que está incorporado à Pontifícia Universidade Urbaniana de Roma. Mais do que tudo isso, toda essa formação dela, que certamente terá outras, né, Elisângela, mas é aquilo que eu captei lá no Lavrador, né, como currículo certo. E ela poderá dizer mais, acrescentar mais, mas mais do que isso, é uma irmã nossa, que colabora, integra, que vive essa experiência profunda da palavra de Deus e a transmite. Não só para nós como irmãs, mas com todas as pessoas que fazem parte do caminho dela como docente. Então, irmãs, aqui está a irmã Elisângela, ela quem agora vai nos acompanhar e nos trazer a reflexão do tema de hoje, como eu já falei anteriormente, que ela também vai abordar esse tema no próximo sábado, na região de Scalabrini, que é a região de Porto Alegre e arredores. Bem-vinda, Elisângela. A palavra é com você agora. Obrigada, irmã Nelly, e também obrigada a cada irmã que veio participar desse momento formativo de hoje. Também sou muito agradecida à irmã Nalita pelo convite, né? E para mim é sempre uma alegria poder compartilhar com as irmãs algumas reflexões que a gente faz, né? E hoje, de modo especial, nós vamos refletir sobre essas mulheres da Aurora em perspectiva escalabriniana, porque também nós somos mulheres da Aurora, ou seja, acordamos cedo para ir ao encontro do Senhor nas diversas atividades que nós desenvolvemos na nossa vida, né? E então, hoje nós vamos dar uma olhadinha para as mulheres, sobretudo aquelas do Evangelho de Mateus. Muitas vezes a gente escuta falar que a Bíblia é machista, que as mulheres não têm lugar, que, assim, vários preconceitos em relação à mulher, né? E quando a gente abre a Bíblia e começa a ler, a gente percebe que ali tem mulheres maravilhosas, mulheres que nos animam, que nos dão coragem, que nos fazem ter orgulho de ser mulher, de ser missionária. Então, essas mulheres, elas têm muito a nos falar. Então, olhando, eu pediria para a irmã Luciana, se por favor ela pudesse projetar o PowerPoint, e daí também a gente pode dar uma olhadinha nessas mulheres, né? Obrigada. E
Ou seja, vamos olhar para essas mulheres e ver o que elas nos inspiram. Obviamente, hoje nós vamos partir do Evangelho de Mateus, do capítulo 28, versículo 1 a 10. E elas vão nos ensinar, provavelmente, também a como nos preparar para o Natal. Então, nós vamos dar uma olhadinha o que foi todo esse ano para nós, né? Todas as experiências que nós passamos durante esse ano, e fazendo esse olhar, também vamos nos preparar para o novo que vem, que é o Natal, né? E nos preparar também para o próximo ano. Nós partimos do Evangelho de Mateus, mas tem também os outros textos paralelos que são citados ali. Então, no Evangelho de Mateus, a gente tem uma perspectiva que certamente é muito interessante, que nos interessa muito, que é a perspectiva das mulheres, na qual nós nos sentimos contempladas e envolvidas. A começar pela genealogia, que também é genial e talvez até a gente pode dizer assim, transgressora, no bom sentido de falar. E às vezes eu falo isso mais no âmbito privado, não é que eu falo isso tanto em âmbito público. Voltando ao texto, né, de Mateus, a gente fica surpresa pelo fato de Mateus ter introduzido mulheres na genealogia de Jesus. E todas essas mulheres são mulheres migrantes ou mulheres estrangeiras, porque elas provêm de povos com os quais Israel não poderia estabelecer legalmente relações, ou seja, os povos cananeus, os povos moabitas, né? Então, antes das mulheres da Aurora, essas mulheres precederam, né? Maria Madalena e também a outra Maria. E, assim, elas foram aquelas mulheres que prepararam o caminho das mulheres da Aurora e também que preparam os nossos caminhos. E quem são essas mulheres? Não são as mulheres que geraram Jesus, né? Geraram Davi, a genealogia de Davi e também a genealogia de Jesus. Para muitos leitores, quando a gente abre o Evangelho de Mateus e começa a ler aquela lista de genealogia, que Jesus nasceu de não sei quem, e daí começa a contar 14 genealogias, né? Para poder chegar até Abraão e dizer que Jesus é filho de Abraão, né? E a gente se pergunta qual que é o sentido disso, por que esse tanto de nome, né? Mas essa nota genealógica, na verdade, que parece tão enfadonha, né? Para nós deveria, de certa forma, suscitar arrepios e também surpresa, admiração, porque essa lista é a expressão concreta da superação de fronteiras culturais e que aparentemente seriam intransponíveis. Permita-me fazer aqui uma divagação, né? Olhando o livro do Gênesis e outros livros, mas sobretudo o livro do Gênesis, que é aquele que traz mais genealogias, e por isso também se chama livro do Gênesis, no hebraico se chama Toledot, não? Tem 10 genealogias ali. E o que a gente percebe? É que em todas as genealogias a gente só encontra o nome dos homens. Por quê? Porque a história, a vida continua, a vida do pai continua na vida do filho. E nesse contexto, a mulher é apenas um útero para gerar o filho, para que possa dar sequência à linhagem patriarcal. Então, as mulheres não são incluídas nas genealogias. Mas a gente percebe que Mateus quebra esse padrão judaico, e provavelmente deve ter assustado um pouco os leitores, sobretudo aqueles de tradução judaica, não? Ele afirma em alto e bom tom que na sua comunidade e na história da salvação, as mulheres contam. As mulheres são o caminho para a entrada da salvação no mundo. Através do ventre dessas mulheres, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, veio ao mundo. É interessante que nessa nota genealógica de Mateus, ele não parte de Adão, ele vai até Abraão, ou seja, ele chega em Abraão. Por quê? Porque não é uma história da humanidade, não é uma história universal, mas é uma história da salvação. Então, ele deixa claro, na sua nota genealógica, que a história é uma história da salvação, em que ele vai fazer uma leitura da história na perspectiva
da salvação. E desse modo ele também nos prepara, né, nesse tempo de advento para acolher o Senhor. E quem são essas mulheres, né, que entram na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus? É Tamar, né, Raab, Ruth e Betsabé. Tamar é uma mulher estrangeira, cananeia, que se casou com um dos filhos de Judá. A história dela está no capítulo 38 do livro de Gênesis, né? E que foi injustiçada por Judá. É interessante a gente pensar, né, que a tribo de Judá sempre foi a tribo central, a tribo onde foi construído o templo, são os judeus que se julgam mais justos, etc. Mas o antepassado dessa tribo, Judá, ele foi um dos que enganou o pai dele sobre a morte de José, etc. E ele foi injusto com essa mulher, com Tamar. Ele prometeu para ela que ia dar o filho mais novo quando ele estivesse pronto para casar com ela e mandou ela embora para a casa dela, mas na condição de viúva. Ele podia ter mandado ela embora na condição de mulher solteira, não tinha nenhum problema, ela podia casar de novo, né? Mas ela ficou ali anos e anos esperando e ele ficou enrolando ela. Então ela resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Então, no final da narrativa, é interessante aquilo que Judá diz para Tamar: ela é mais justa do que eu. Então, essa mulher, né, que usa os meios que ela pôde para fazer justiça, ela é reconhecida como uma mulher justa. E na história da salvação, ela vai ser uma antenada, uma predecessora na linhagem de Davi e também na linhagem de Jesus, como a gente vê na genealogia de Mateus. A outra mulher muito importante é Raab, uma estrangeira, que morava em Jericó e que salvou a vida dos israelitas, colocando em risco a sua própria vida, né? E depois ela se casa com um israelita e ela também entra na linhagem de Davi, porque ela casa com um descendente de Tamar e Judá, e depois ela entra também na linhagem de Davi. A outra mulher, que a gente talvez conheça mais a história dela, mais que Raabe, mais que Tamar, é Ruth, essa moabita, né, que demonstra ser uma mulher de grande valor, uma mulher muito empenhada, uma mulher comprometida com a vida, porque ela não teve coragem de abandonar a sua sogra idosa, viúva, ao léu. Ela renuncia toda a sua vida, renuncia a sua história e vai viver como um migrante nos campos de Moabe e dá a sua vida para proteger a sua sogra. E isso o povo reconhece. E de modo especial, né, o proprietário do campo onde ela trabalhava se encanta pelo modo como ela abraçou a sua sogra e, de certa forma, ele vê essa mulher, né, Ruth, como um Abraão, que deixa a terra, que deixa os parentes e vai viver numa terra como estrangeiro. E não porque Deus tenha chamado ela, não porque ela fez uma experiência de Deus, mas por amor, por amizade, pelo compromisso com a vida da sua sogra, né? Então, essa personagem vem reconhecida, né, como uma personagem exemplar e ela também passa a integrar o povo de Deus através, digamos assim, através da sua própria vida, se casando com esse Boaz e suscitando uma descendência para sua sogra, para que a sogra não ficasse abandonada, né? E a outra personagem exemplar, que também entra na genealogia de Jesus, é Betsabé, uma mulher também estrangeira, casada com um homem estrangeiro, um hitita, e que foi vítima a gente pode dizer, talvez até do abuso de autoridade de Davi, mas que foi honrada por Deus e passou a fazer parte também da genealogia de Jesus. Essas mulheres são estrangeiras, elas passam a fazer parte do povo de Deus, não por critérios étnicos, não porque elas pertencem ao povo de Deus,
mas pela prática da justiça. Essas mulheres servem para colocar um ponto final na propaganda de que as mulheres estrangeiras são uma ameaça, porque isso se repetia também entre o povo de Deus. Alguns livros da Bíblia são bem preconceituosos com relação às mulheres estrangeiras. Por exemplo, se a gente pega o livro de Provérbios, acho que no capítulo 6 e 7, né, que fala super mal das mulheres estrangeiras. Também o livro de Neemias, o livro de Esdras. Então, tem uma propaganda que gira em torno a difamar as mulheres estrangeiras. E, do outro lado, tem outros livros na Bíblia que exaltam as mulheres estrangeiras. Porque essas mulheres foram fonte de vida e de bênção, e também foram fonte de salvação para um Israel que estava desiludido e sem esperança. Essas mulheres, elas entraram na história da salvação em momentos estratégicos dessa história. Então, outra coisa que Mateus nos surpreende e nos provoca também é com relação às escolhas missionárias de Jesus, que certamente coloca em questão também a igreja e as escolhas pastorais da igreja em todos os tempos, né? Mas ainda poderia a escolha de Mateus, a indicação de Mateus poderia também às vezes indicar as nossas escolhas missionárias, né? Por exemplo, no Evangelho de Mateus, Jesus ele cumpre toda a sua missão nas periferias. Todo o tempo ele está aqui, ó, nessa região aqui. Só na última fase da vida dele é que ele vem para Jerusalém, para ser crucificado. E o Evangelho começa a falar que uma grande luz, assim, no início do Evangelho, né? Uma grande luz brilhou na região das trevas. Porque, segundo a perspectiva dos judeus de Judá, a região aqui onde Jesus nasceu e onde ele viveu é uma região tenebrosa. Tenebrosa por quê? Porque é uma região onde muitos povos se inseriram, se insediaram, e ali, então, os judeus viviam misturado com outros povos. Então, para eles era possível viver a pureza, a separação, e eles achavam que, então, essa era uma região contaminada pelo pecado, né? Dessa multidão de povos, e que Judá, pelo fato de não ter essa miscigenação com outras pessoas, com povos estrangeiros, eram mais puros, né? Então, Jesus, assim que ele cresceu, né, que ele começou a sua missão, ele deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, no território de Zebulon e Neftali, para que se cumprisse essa profecia do profeta Isaías. Terra de Zabulon e terra de Neftali, o caminho do mar além do Jordão, ó Galileia dos gentios. Galileia dos gentios porque ali havia muitos povos, né? O povo que habitava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da morte, uma luz surgiu. Quem surgiu? O Cristo, né? Então, Jesus sai de uma pequena aldeia de Nazaré e vai viver na periferia, onde viviam os estrangeiros. A indicação sobre o caminho do mar faz compreender que Cafarnaum era uma região de pescadores, mas também um lugar de passagem de comércio. Com este movimento, Jesus se torna acessível aos pagãos. Então, não foi por acaso que Jesus escolheu estar ali, nessa região, à beira do mar, porque era um lugar de trânsito, onde passava muita gente. Então, a mensagem de Jesus não estava restrita só aos judeus, mas a todos os povos que circulavam ali naquela região. E diz assim também ali, né? Além disso, né, Zebulon e Neftali, quando a gente olha na história de Israel, foram as primeiras tribos a serem exiladas para a Síria. A deportação assíria dos judeus da Galileia abriu porta para a entrada de outros povos, porque os assírios eles faziam isso. Para enfraquecer a região, para enfraquecer o povo onde eles dominavam, eles traziam o povo de uma região e colocava ali, pegava o povo daquela região e deportava para outras. Então, fazendo essa troca, né, eles acabaram trazendo 5 povos diferentes para viver ali na região da Galileia. Por isso que os judeus não eram muito simpáticos com aquela região, porque ali entrou povos de diferentes nações, e os povos trazem as suas culturas, né? Trazem as suas tradições,
e os judeus de Judá não eram muito simpáticos com isso. Então, ele chama essa região de região escura ou região sombria, por causa provavelmente, do sincretismo religioso e devido à presença desses povos pagãos, e porque o templo também ficava em Jerusalém. Contudo, foi essa região, né, que viu a grande luz, que viu a luz do Messias, que veio morar ali, que veio caminhar com esse povo, não? Durante a crucificação, os excluídos seguiram Jesus. Aqui, né, a imagem está meio feia, mas tudo bem, né? Então, durante a imagem veio sobre as letras. Vamos imaginar um pouco, né, essa Galileia dos gentios ali, um pouco essa experiência também, né, que nós vimos durante as enchentes, que vocês de modo muito, muito especial viveram aí mais de perto, né? Toda essa região, a experiência foi uma experiência de trevas, né? Bem, imaginando um pouco, durante a crucificação, os excluídos seguiram Jesus. Eles estavam ali junto com muitas mulheres, né? E esses olhavam de longe. Essas mulheres que tinham seguido Jesus e tinham servido. E algumas dessas mulheres que foram acolhidas por Jesus foram ao sepulcro e o encontraram vazio. Então o anjo disse: depressa, ide dizer aos seus discípulos, ele vos precede na Galileia. Ali os verão. Assim os 11 o encontraram sobre um monte na Galileia. Por isso, né, a Galileia dos gentios, os povos que jaziam nas trevas, viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na região escura da morte, uma luz surgiu. Ou seja, uma região tão sofrida, excluída, né? Jesus escolheu nascer e ressuscitar na Galileia. Isso pode ser muito, assim, muito iluminante para nós e para nossas experiências, né? O ressuscitado iluminou a periferia, enquanto o centro e o seu templo permaneceram nas trevas. Mateus resgatou os marginalizados das trevas para a luz, para uma existência iluminada, não? Eles saíram de uma existência vergonhosa e passaram a se tornar habitantes de uma região privilegiada e também passaram a ter uma vocação privilegiada, ou seja, a partir dali o evangelho foi difundido, né? Então o círculo de nações que rodeiam a Galileia se alargou. Bem, além disso, né, o Evangelho de Mateus está povoado de mulheres corajosas. Pensamos em Maria, a mãe de Deus, né? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, a mulher que tocou as roupas de Jesus, a mulher cananeia, né? A estrangeira que tem uma grande fé. É tão bonita essa narrativa do capítulo 15, porque Jesus compara a estrangeira aos discípulos. Os discípulos têm pouca fé, enquanto que essa mulher ela tem uma fé grande, né? Os discípulos negaram Jesus, tiveram medo, mas as mulheres não. As mulheres permaneceram ao lado da cruz, foram ao encontro do sepulcro, né? A esposa de Pilatos, né? Aquelas que seguiam Jesus durante a crucificação, permaneceram firmes, enquanto todos os discípulos abandonaram o Senhor, o negaram, né? E procuraram se escapar porque estavam com medo. Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, né, ungiu Jesus, e as mulheres da Aurora, que foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Essas mulheres que, após a crucificação e a morte de Jesus, não ficaram em casa, né, com os braços cruzados ou esperando que tudo passasse, com medo que pudesse acontecer alguma coisa para elas, né, pelo fato de terem estado na companhia de uma pessoa condenada. Com efeito, no dia seguinte, elas se levantaram bem cedo, bem logo de madrugada, para serem as primeiras testemunhas e também para serem
apóstolas do ressuscitado, né? Aquelas que portam a mensagem. Diante disso, a gente pode refletir, né, que essas mulheres da Aurora, elas passaram por alguns momentos difíceis, de grande desilusão, onde toda a esperança delas, diante da morte de Jesus, parece que foi abalada, né? Mas elas não ficaram ali paradas, elas foram ao encontro do crucificado, daquele que estava morto, e acabou encontrando ele vivo. Fazendo um pouco, olhando para trás, né, o que foi esse ano nosso, esse ano foi um ano bem difícil para o Rio Grande do Sul. Acredito que as senhoras sentiram muito forte a catástrofe das chuvas, das enchentes, né? A gente mal tinha se recuperado da pandemia ainda, né, no início desse ano, e logo vem as inundações. Antes da gente entrar no texto, eu gostaria assim, de pedir para as senhoras, né, se podemos fazer alguma memória desse período, alguma memória, se vocês lembram de algum evento que mais tocou vocês, talvez falar uma palavra sobre o que significou as enchentes, né, estar tão perto das notícias. Quais foram as emoções que vocês sentiram nesse momento? As inseguranças, os medos, né? A sensação de parecer que a esperança estava morrendo, né? Provavelmente foram trevas interiores que vivemos, e também trevas exteriores, né? A gente pode falar das trevas exteriores no sentido que foram dias em que faltaram luz, faltou alimento, muita gente estava sem casa, mas também trevas interiores, né? Muitos de nós sentimos incertezas, a sensação de impotência, de vulnerabilidade. Gostaria de passar a palavra para as irmãs, assim, para quem quiser falar uma palavra sobre o que significou a experiência das enchentes desse ano. Bem, continuo então. Provavelmente, acredito que muitas de vocês conseguiram pensar, ao menos, né, expressar alguma palavra. Essa sensação, né, que nós sentimos de abalo da esperança, abalo das expectativas, essas foram as mesmas sensações, os mesmos sentimentos que essas mulheres, o capítulo 28 do Evangelho de Mateus, né, essas mulheres da Aurora, sentiram. E foi exatamente isso que levou elas a se levantarem e ir ao encontro da morte, porque, na verdade, elas foram ao encontro da morte. Elas pensavam de encontrar um Cristo morto, não? Elas estavam desiludidas, sem esperança. O mundo delas estava praticamente desabado, não? E foi assim que essas mulheres se levantaram bem de madrugada, como a gente vai ver, e foram ao encontro do corpo de Jesus. Não é que elas esperavam encontrar um vivo, elas esperavam encontrar um morto. Vamos ver como o texto nos guia nesse encontro. Então, assim, a gente vai ler e refletir o texto parte por parte, tá bom? Bom, então, essa primeira parte do texto, o versículo 1, se refere à introdução. E diz assim: depois do sábado, na aurora do primeiro dia da semana, Maria de Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro. Olha só, esse primeiro versículo ele tem o caráter de introdução da cena. Portanto, contém informações importantes sobre o cenário, sobre os personagens, a passagem de tempo e a missão a ser cumprida pelas personagens. Tudo é introduzido pelo narrador, só quem fala nesse momento é o narrador. O texto se abre com uma dupla informação temporal. O sábado já passou, por quê? Porque é importante falar que o sábado passou, que é depois do sábado? Porque o sábado é o dia de descanso dos judeus. É o dia em que eles não podiam fazer nenhuma atividade profana, nenhum trabalho braçal. Eles estavam liberados para fazer o culto, para rezar, para ir no templo,
mas não fazer nada que fosse assim, caminhar, tudo é muito limitado, né? Então, por isso o narrador ele deixa bem claro que elas não fizeram nada de errado, porque elas deixaram o sábado passar, não é uma transgressão do mandamento do sábado. Então, a segunda informação interessante é referente à semana. É o primeiro dia da semana. A semana está começando, mas é o terceiro dia da ressurreição de Jesus. Na primeira hora do dia, ou melhor, no terceiro dia após a morte de Jesus, duas mulheres, e é interessante que o texto fala o nome das mulheres. Na Bíblia, em geral, quando fala o nome, é para dar evidência. Muitos textos não falam o nome do personagem, porque só os personagens que são protagonistas têm nome, os outros não. Por exemplo, se a gente olha no livro de Josué, no capítulo 2, os espias que Josué manda não tem nome, mas a mulher ali daquela narrativa tem, que é Raab, não? E aqui no caso, veja que as mulheres são chamadas pelo nome, né? Ao visitar o túmulo do mestre. Então, segundo o costume judaico, as pessoas iam no túmulo no terceiro dia para averiguar se assim, para dar o atestado de morte por falecido. Então, hoje, por exemplo, quem trabalha ou quem trabalhou no campo da saúde sabe que para dar o atestado de morte, para dizer que a pessoa está morta, né, precisa constatar que por um período de tempo a pessoa não tem nenhum sinal vital. E naquele tempo era o terceiro dia. Se a pessoa não tivesse tido nenhum sinal vital, no terceiro dia era a certeza de que a pessoa realmente estava morta. Mas na Bíblia também, o terceiro dia é sempre um dia que algo pode acontecer, seja para o bem ou seja para o mal. Então, quando o narrador deixa a gente esperar que é o terceiro dia, ele deixa a gente meio assim, na expectativa de que algo vai acontecer. Olha só, os discípulos, eles estavam com medo, né, com medo da perseguição, e ficaram em casa, né, os machos lá. Mas as mulheres, elas acordaram de madrugada e se colocaram a caminho. Na Bíblia, mas também nos nossos dias, acordar de madrugada significa prontidão, significa total disposição. O que elas carregavam no coração? Que sentimentos essas mulheres tinham, né? Qual o pensamento que estava na cabeça delas, né? A cada passo que elas davam. O texto não fala nada disso. Porém, só um coração que foi amado, né? E que é capaz de amar além da morte, pode se levantar e buscar sinais de vida onde certamente se encontra a morte. A esperança e a experiência de uma nova vida dentro dessas mulheres ainda não tinha sido sepultada. Então, elas foram praticamente certas de que encontrariam a morte, mas dentro delas tinha uma pequena esperança, não? Então, a esperança e a experiência de uma nova vida ainda não estava enterrada dentro delas, pelo contrário, vibrava dentro delas, porque elas tinham escutado as promessas de Jesus, né? E também a gente pode pensar o que é capaz o coração de uma mulher que foi profundamente amada? Não, essas mulheres foram amadas e elas estavam na busca do amado. Chegamos no versículo 2 e 3, no que a gente chama, na fase da narrativa, de momento estimulante. E o que diz esses dois versículos, né? Diz assim: eis que houve um grande terremoto, um anjo do Senhor desceu do céu, se aproximou, rolou a pedra e se sentou sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, e seu vestido branco como a neve. Vejamos o que o texto quer nos dizer com isso, né? Então, na aurora, portanto, ainda muito cedo, enquanto as mulheres se dirigiam ao sepulcro, provavelmente elas eram as únicas que estavam passando na estrada naquela hora, começou um terremoto. É interessante como a notícia é dada com tanta ênfase, porque geralmente quando a gente encontra essa partícula eis que na narrativa, não esse que está marcado ali de amarelo,
Eis que essa expressão ela é usada para chamar a atenção de quem está lendo o texto, de que algo inesperado vai acontecer e de que, de fato, acontece algo que ninguém esperava, nem as mulheres, né? Acontece um terremoto. Não foi um tremor de terra pequeno, não foi um terremoto qualquer de pequena escala, mas foi algo intenso, algo grande, algo assustador. Ou seja, não foi somente um tremorzinho de terra, um abalo da terra. Normalmente, os terremotos na Bíblia são uma indicação de teofania, ou seja, de manifestação de Deus. E, de fato, aqui é uma cena que a gente pode falar de teofania, onde acontece alguma coisa de inesperado. Aparece um anjo do Senhor, né? Um anjo que desceu do céu. Esse é o momento estimulante da história, onde algo novo é desencadeado e o objetivo é despertar interesse em quem está escutando a narrativa. O narrador nos mostra o anjo que se aproxima do sepulcro, o anjo que rola a pedra e que se senta sobre ela. Este movimento indica que a morte foi vencida e o sinal mais eloquente é o sepulcro vazio. Não sei se alguma de nós aqui já teve a experiência de ir fazer reconhecimento de corpo. Imagina, não, se a gente chega no necrotério e encontra a gaveta onde deveria estar, né, o corpo da nossa irmã amada ou um corpo do nosso familiar, encontrar a gaveta do necrotério ali da geladeira, né, vazia. Foi essa a sensação que as mulheres tiveram. Neste ponto, podemos entrar na cena, né, e imaginar o que aquelas mulheres sentiram, o que elas experimentaram. O que nós sentimos durante o Covid? O que nós sentimos durante as enchentes? O que as senhoras sentiram durante as notícias das enchentes? Muitos, talvez, familiares das irmãs, pessoas conhecidas, regiões que as senhoras trabalharam, né, foram atingidas. O que vocês sentiram, né? De ver tantos sinais de morte. E depois disso, as mulheres viram um anjo de Deus. O narrador nos leva do plano natural ao plano sobrenatural, onde o céu e a terra se tocam. Esse texto ele tem um tom meio apocalíptico, não? Alguns detalhes assim tem um tom apocalíptico. Por exemplo, falar da cor da veste do anjo, porque esse branco cor de neve é também uma imagem da ressurreição e da transfiguração. Bem, depois desse terremoto vem a complicação, né? Ou seja, um momento onde as coisas começam a ficar meio complicadas na narrativa. E o que a narrativa diz nesse versículo 4? Com medo deles, ou com medo do anjo, né? Os guardas ficaram trêmulos e como mortos. Observa como o foco da narrativa muda bem rapidamente, né? Da imagem do túmulo aberto e do anjo sentado sobre a pedra, a reação dos guardas. Essa mudança de foco indica uma nova etapa na trama, ou seja, a complicação. O medo é o momento em que certos conflitos na narrativa acontecem, gerando tensão, medo, curiosidade e também assim, uma certa esperança no leitor. É interessante observar que nada é dito sobre a reação das mulheres. A gente não sabe o que elas sentiram, a gente só pode imaginar. Mas se narra ou se evidencia a reação dos guardas. Eles sentiram tanto medo que foram tomados por esse medo, né? E ficaram como mortos. O medo, né, ou esse phobos, essa fobia que eles tiveram no texto bíblico pode ser tanto um efeito da revelação, mas também um sintoma de falta de fé. Não? Pode indicar as duas coisas.
Provavelmente esses dois sentimentos se misturaram dentro dos homens com tal intensidade que derrubou eles, que paralisou os homens, né? Que eles a ponto de eles ficarem como mortos. No grego, a palavra para descrever mortos é necroi, não? Imagina uma coisa necrosada. Eles ficaram como se estivessem mortos, necrosados. Este efeito está de acordo com o anúncio da ressurreição de Jesus. Portanto, aqueles que vigiavam o túmulo do morto sucumbiram com a força da vida que vem do céu. O terremoto aqui é comparado como o grito de uma mãe. Eu não sei, quando a mãe está dando a luz, né? Ela coloca tanta força para a vida sair dela que ela grita, né? A forma de colocar, de concentrar a voz, de concentrar a força, né? Então ela grita. Por isso ela emite gritos para que o filho possa sair e vir à luz. Da mesma forma, o ventre da terra emitiu um grande gemido e com todas as suas forças trouxe de dentro da terra o ressuscitado. Passamos para o próximo versículo, que é o versículo 5 e o 7. O que esses versículos dizem? O anjo disse às mulheres: não temais. Sei que procurais Jesus o crucificado. Não está aqui. Foi ressuscitado como ele havia dito. Vinde ver o lugar onde jazia. Depressa. E de dizer a seus discípulos que ele foi ressuscitado dentre os mortos e que vos precede na Galileia. Lá o vereis. Eis o que ele vos disse. Bom, agora nós chegamos no momento de maior tensão na história, em que a notícia da ressurreição é dada em primeira mão para as mulheres. Imagina a emoção dessas mulheres, o sentimento, né? A narrativa não fala, mas a gente pode se colocar no lugar delas, né? Elas foram procurar o morto e de repente vem um mensageiro e diz que o morto não está morto, ele está vivo, que está esperando para encontrar os seus amigos. O anjo fala e dirige-se a elas e diz: não temais, em contraste com as fortes reações de medo dos guardas. Os guardas morreram de medo. E o anjo diz: não tenha medo. O anjo sabe que as mulheres estão no túmulo à procura do crucificado. O verbo que o anjo usa aqui, né, zetel, significa orientação da vida, ou seja, como buscais primeiro o reino de Deus. Buscai e achareis. As mulheres procuravam, elas estavam buscando o cadáver e perceberam e receberam o anúncio da ressurreição. Não bastasse, elas são convidadas a ver com os próprios olhos que o sepulcro está vazio. Podemos imaginar o que se passa no coração daquelas mulheres, não? Que emoção, que pensamentos, mas também para nós, né? Qual é a força dessa imagem? As mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição, porque elas não tiveram medo de seguir Jesus durante a paixão, enquanto os discípulos fugiram desde o primeiro momento, né? Desde o momento que Jesus foi capturado ali no Getsemane. A comunicação angélica termina com o envio das mulheres aos homens, aos discípulos, como portadoras de boa notícia. Ele foi ressuscitado dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Como essas mulheres, eu, a senhora, né, todas nós, somos convidadas a levar também para as vítimas das enchentes o anúncio de esperança. Em cada pessoa, em cada estrutura, em cada obra que consegue se reerguer, que consegue se levantar, em cada família que consegue voltar para sua casa, se cumpre essa verdade salvífica. Ele foi ressuscitado dos mortos. Todas as pessoas que sobreviveram à catástrofe aí no Rio Grande do Sul foram ressuscitadas dos mortos. Também nós, irmãs, porque olha que graça nenhuma de nossas irmãs
sucumbido sofreram, né? Olha o que aconteceu ali no Mãe de Deus, toda a transferência dos doentes nas escolas, uma das nossas escolas alagada, mas nenhuma criança da escola foi atingida diretamente na vida, né? Nenhuma de nossas irmãs foi atingida diretamente na vida. Isso significa que nós fomos ressuscitadas dos mortos. E que cada estrada que se reconstrói, cada obra que se levanta, é uma ressurreição, é anúncio de vida nova. A vida do nosso povo e também a nossa vida e a vida de nossas obras se tornou, durante esse período, né, das enchentes, uma verdadeira via crucis, marcada pelo sangue e também pela esperança. A história das famílias e as instituições que foram afetadas, a resiliência, o impulso vital e o desejo de recomeçar e de não se conformar com o que parece ser o fim de tudo, é anúncio de ressurreição. Tem algumas notícias que eu, sinceramente, escutando, meu Deus, eu ficava arrepiada, assim, de ver o desejo de começar, de reconstruir, de levantar de novo. Me lembro um dos vídeos, né, que o jornal passava, e um senhor falava assim, não, nós começamos do nada e nós vamos partir do nada e vamos levantar de novo a nossa casa, vamos nos unir, a união faz a força. Então toda a comunidade, né, os sobreviventes, os ressuscitados, tentando reerguer, né, da destruição, tirar da lama aquilo que ainda era possível, né? E outra coisa muito forte, um sinal de ressurreição muito forte, que foi assim um testemunho não só para o Brasil, mas para o mundo, porque essa notícia circulou, o mundo, foi a onda de solidariedade que gerou no país, né? A onda de solidariedade foi mais forte que as rajadas, né, de chuva, foi mais forte do que a morte. E essa experiência é uma experiência de ressurreição. A mensagem do anjo, ele ressuscitou, é uma reafirmação de que Jesus está presente, mesmo nas situações mais sombrias, mais dolorosas, não? Eu tenho certeza que toda a mobilização das irmãs para acolher e ajudar os mais vulneráveis das enchentes é o reflexo da luz do Cristo ressuscitado na vida de quem viveu e vivenciou a morte. Chegamos no ponto 8, que é o momento em que a história faz um salto, não? Então, com medo, olha que interessante, com medo, mas com grande alegria, elas partiram depressa do sepulcro e correram para anunciar aos discípulos. Neste momento, a história muda completamente. A situação inicial se transforma totalmente. Se as mulheres partiram na esperança de encontrar o morto, tantas das irmãs, dia após dia, não? Que chegavam as notícias das chuvas e dos alagamentos, né? Parecia que se esperava depois só coisa, não, ou seja, a esperança acabava sendo abalada. Essas mulheres também, né, carregando a tristeza dentro de si, a perda, a decepção, a saudade, um vazio espiritual pela ausência do mestre. Agora elas voltam totalmente iluminadas, com temor, que não é medo, mas que esse temor é fé renovada, e com grande alegria, né, que não se pode narrar. Elas não andam, elas correm. É interessante, né? Com grande alegria, elas partiram depressa. Elas não foram contando os passos, mas correram. É exatamente assim, né? Quando a gente tem uma alegria grande, essa alegria ela transborda e tudo dentro de nós muda, né? Brota uma energia diferente, uma vontade de compartilhar que nos impulsiona a correr
em direção das pessoas amigas, em direção aos destinatários da notícia. Então, se antes elas estavam indo ao túmulo, porque isso era tudo o que lhes restava da memória do mestre, agora este não é mais o seu destino, não é mais a morte, não é mais o túmulo, o destino, a meta, não? Por isso elas partem rapidamente para levar a boa notícia aos discípulos. E daí a narrativa se conclui com esses 2 versículos, o versículo 9 e o versículo 10, que daí é o encontro delas de verdade, né? Não com o anjo, mas com o ressuscitado em carne e osso. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Imagina, elas indo correndo para anunciar para os discípulos e de repente encontra Jesus. E ele as saúda. Elas se aproximam, abraçam seus pés e o adoram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide anunciar a meu irmão, a meus irmãos, que se dirijam a Galileia, ali me verão. Embora o texto não conte o que estava acontecendo em relação aos sentimentos, aquilo que passava por dentro das mulheres, né, podemos imaginar a reação dessas mulheres ao encontrar Jesus pelo caminho. Ele vem ao encontro delas, ele as saúda. Esse versículo não é uma simples duplicação daquilo que o anjo falou, mas consiste em mostrar o anúncio, como o anúncio feminino é credível, é confiável. Por quê? Porque elas não estão levando uma notícia de uma outra pessoa, mas elas são testemunhas de verdade da ressurreição. Elas encontraram, elas tocaram, elas abraçaram o ressuscitado. Então, elas são testemunhas oculares, testemunhas de primeiro grau. Mateus, ao contrário dos outros evangelhos, torna evidente e credível, através dessa cena, o anúncio das mulheres, tornando assim possível o encontro dos 11, dos discípulos, com o ressuscitado. Jesus não aparece como um espírito ou como um fantasma, mas em presença, em carne e osso. Tanto que elas podem abraçar os pés de Jesus, né? Este sinal confirma a condição corporal de Jesus, a sua identidade física não mudou. Elas conseguem reconhecer Jesus imediatamente. No versículo 10, né, a segunda intervenção do ressuscitado é um novo convite a não temer diante da morte, a não temer diante dos vazios da vida, a não temer quando sofremos desilusões, quando a vida parece não ter mais sentido, né? Esse convite a não temer corresponde ao convite a se alegrar, a não perder a esperança. Essa exortação pertence ao gênero literário das histórias teofânicas, nas quais, quando Deus se apresenta, a primeira coisa que ele faz é convidar a não ter medo. À primeira vista, as palavras do ressuscitado parecem uma cópia daquilo que o anjo falou, né? Parece que ele fala a mesma coisa. Mas, na realidade, tem um elemento novo. Veja que o anjo fala assim, para elas irem dizer para os discípulos. Em vez aqui, Jesus fala, e de anunciar a meus irmãos. O que significa não falar a meus discípulos, mas a meus irmãos? Ele quer sublinhar a relação entre Jesus e seus seguidores. O tipo de vínculo que liga eles agora. Então, este versículo é fruto do perdão do ressuscitado. Jesus perdoa os discípulos, que agora não são mais discípulos, mas irmãos, por terem abandonado ele antes da cruz, por terem medo, e por ficarem ali fechados com medo. Jesus perdoa tanto os discípulos como a comunidade que o abandonou no momento que ele mais precisava, que o abandonou no momento da sua paixão. Ele também nos perdoa, irmãs, pelos nossos medos, pelas nossas inseguranças, pelos momentos que nós também duvidamos,
né, da sua presença, da sua força, da sua amizade. E Jesus agora confia uma missão para as mulheres. A missão que Jesus confia às mulheres muda completamente os nossos padrões hierárquicos e também questiona os nossos padrões hierárquicos. Basta a gente olhar, por exemplo, como a igreja é organizada hoje, não a liturgia. As mulheres não podem ler o evangelho e nem pregar, né, na missa. Por quê? Olha só, se elas foram enviadas por Jesus para anunciar a boa nova aos discípulos, né, aos seus irmãos, por que a mulher não pode, na liturgia, ler o evangelho ou fazer um comentário, fazer uma pregação, não? A gente pode se questionar também em relação a isso. Elas viram, elas ouviram, elas abraçaram, elas o adoraram, ou seja, com todos os sentidos, essas mulheres são testemunhas da ressurreição e do ressuscitado. Como mulheres da aurora, esse evangelho nos empodera, né? Empodera todas as mulheres. Não há necessidade da gente se despir, né, para afirmar o poder feminino. Devemos, antes de tudo, acreditar que em nós mesmas, né, acreditar em nós mesmas e acreditar na missão que o ressuscitado nos confiou. E é isso que nos dá o verdadeiro poder, a verdadeira autoridade na igreja e na sociedade, quando se trata de migração, de refúgio, de defesa da vida, de defesa dos direitos humanos, né? E também a defesa e a proteção dos nossos irmãos e irmãs em situações de vulnerabilidade. Um elemento que não, assim, a não perder de vista é o convite de Jesus à alegria. Obviamente, o nosso carisma e a vida consagrada nos apresentam muitos desafios e também situações de extremo sofrimento. Mas, como disse muitas vezes Papa Francisco, não deixemos que roubem a nossa alegria, que roubem a nossa esperança. Nós somos discípulos do Jesus ressuscitado, do ressuscitado. A alegria é a expressão de uma vida fecunda, de uma vida capaz de gerar. A alegria é contagiante e é chave da animação vocacional e também da missão. Nós somos testemunhas do ressuscitado e, como tais, somos chamadas a ser luz na região das trevas, na Galileia dos gentios. A ressurreição não é apenas um evento do passado, mas é uma promessa de futuro. Em tempos de catástrofe, essa esperança pode nos motivar a olhar para além do presente e trabalhar por um momento melhor, acreditando que a vida pode nascer de formas inesperadas. A vida pode renascer de forma inesperada. Bem, praticamente chegamos ao fim, né, da reflexão, e ao chegar ao fim deste ano, e também no tempo do advento, que estamos entrando, né, eu gostaria de perguntar e deixar as senhoras refletindo sobre isso. Que motivos nós temos para nos alegrar? Olhando esse ano, tudo o que passamos, e olhando para o futuro, né, para o Natal, para o Cristo que nasce novamente, né, que renasce, trazendo a esperança. Qual o motivo que nós temos para nos alegrar nesse tempo de advento e no tempo do Natal? E para qual região escura somos convidadas a levar a luz do ressuscitado? Bom, aqui praticamente já passamos todos esses momentos e deixo essas perguntas para a gente refletir e para um momento de silêncio. E assim, agradeço pela escuta. Olha, já passou praticamente 1 hora e desejo boa continuidade também no encontro de vocês, no encontro de formação.
Segue mais 2 momentos agora, né? A irmã Nelly tem ali o programa, um momento de trabalho pessoal e também de reflexão em grupo, e depois uma celebração. Obrigada, irmãs.